Bem-vindo, bem-vinda ao Saboreando Histórias, o podcast onde o sabor, a cultura e os ingredientes se encontram à mesa. Eu sou Paula Schecker e a cada episódio vamos explorar o fascinante mundo da gastronomia. Vem comigo! Hoje eu tenho o prazer de conversar com Ana Luísa Zarif, que é psicóloga, pós-graduada em neurociência, e eu sou encantada com o conteúdo dela, com o trabalho dela. Por isso a convidei para conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a nossa cabeça, e o quanto isso também impacta na nossa vida na cozinha. Bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Eu adoro seu conteúdo. Obrigada. Então, eu tenho recebido muitas mensagens de seguidoras falando o quanto elas desbloquearam o medo de cozinhar ou mudaram a maneira de viver depois que elas começaram a fazer as minhas receitas. E eu vou te dizer que isso é uma das coisas que mais enche meu coração assim de alegria, porque eu acho isso tão importante, porque vai além de cozinhar. Isso para mim é vencer uma barreira de coisas que a gente tem medo, de achar que não é capaz, de achar que é difícil, né? Fora vencer esse medo e fazer, você consegue com a cozinha e com a comida e colocando as mãos na massa, reunir a família, os amigos e passar todo aquele carinho para as pessoas que estão com a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco da neurociência ligada a essa coisa de desbloquear os medos e o quanto isso é importante nas nossas vidas. Isso é muito legal, Paula, muito legal. Sempre que a gente faz uma coisa nova, né, o nosso cérebro ele vai ter que aprender esse caminho. Uhum. E é muito interessante que elas tenham encontrado na cozinha, nas suas receitas, esse novo lugar de conforto, né? Porque acho que isso mexe até com a autoestima, com a autoconfiança da pessoa, né? Do que ela é capaz e tudo mais. E no início pode existir uma resistência, né? Então, toda vez que a gente vai começar uma coisa nova, a gente vai resistir. Mas quanto mais a gente viver o caminho, né? Então, acho que o fato de você ter ali as suas receitas muito bem explicadinhas, os ingredientes todos separados, etc, etc. Um visual que convida a pessoa, né, a assistir o vídeo, a querer aprender. Isso também faz com que o caminho dela seja facilitado, né? Como se ela tivesse uma guiança para isso. E aí a resistência do cérebro acaba ficando um pouquinho menor, né? Então é muito legal quando a gente pensa em alguma coisa que a gente quer fazer, alguma coisa que a gente quer desbloquear, né? Algum medo, algum receio, começar algo novo, aprender uma coisa diferente. Sempre que a gente puder ter uma guiança para isso, o nosso cérebro vai ter bem menos resistência, né? Porque ele vai entender que ele está sendo direcionado por alguém que já sabe o que está fazendo, então a chance de errar é menor. E porque a gente tem muito medo de errar, vamos dizer assim, né? O nosso cérebro, ele rejeita muito essa coisa do e se não der certo, e se eu errar, enfim. E esse é um dos motivos da procrastinação, então, também, né? Com certeza. Porque esse medo e achar que não consegue fazer, mesmo que você queira fazer alguma coisa, você procrastina, às vezes, sem perceber, né? Colocando alguma coisa na frente que você acha, na verdade, eu tinha que fazer uma outra coisa, e você vai deixando aquilo que seria importante e que você queria fazer para depois. A procrastinação, a tal da procrastinação produtiva. É. Você vai organizando um negócio aqui, um negócio ali, quando você vê o dia se engana. Acabou, se engana 100%. Então. E é interessante, porque nem todo mundo associa, né, uma coisa com a outra, mas geralmente o grande motivo da procrastinação, claro que existem diferentes histórias, diferentes motivos, mas é o medo de errar. É o medo de pessoas que se consideram perfeccionistas, por exemplo. Que se cobram muito. Que se cobram muito. Isso nada mais é do que um medo de errar, e o medo de errar, ele leva a gente ao medo de não ser suficiente, ao medo de ser rejeitado, né? Porque o nosso cérebro ele ainda tem um mecanismo muito primitivo, que é de quando a gente era homens das cavernas lá atrás, né? Que a gente precisava estar numa tribo para sobreviver. A gente precisava estar em bando, porque senão a gente estava muito mais vulnerável, né? Tanto aos animais selvagens, quanto a tempestades, ou a gente podia passar fome e tudo mais. Então, era muito necessário que a gente se encaixasse ali naquela tribo, porque senão a gente ia ficar sozinho e ia morrer mesmo. E o nosso cérebro, ele não atualizou nos dias de hoje esse mecanismo. Então, ele vai buscar pertencer. E aí, para ele pertencer, para ele ser aceito, ele tem que fazer direito, ele tem que fazer certo, ele não pode errar. E aí, a gente acaba tendo essa aversão ao erro que muitas vezes nem é consciente. E a procrastinação é uma forma inconsciente da gente rejeitar o erro, né? Da gente correr o risco de não ser perfeito. Sim, e eu acho que quando a gente enfrenta as coisas que a gente pensa que não faz bem, cozinhar é uma delas, mas um esporte, por exemplo. Tem gente que,
eu não consigo, eu não sei, eu não tenho jeito. Houve alguma coisa na infância, na escola, que era desajeitado ou que não sabia fazer, e não vai. Então, eu percebi o quanto pessoas que começam, por exemplo, a correr, entram para grupos de corrida, elas ficam mais autoconfiantes, né? A coisa da cozinha também acaba dando uma autoconfiança, porque você sabendo fazer a sua própria comida, você pode morar em qualquer lugar do mundo, você pode estar em Autonomia, qualquer lugar que você não passa apuros. Né, você também total. come mais saudável. Então, para a geração nova que está chegando, você saber o que você está colocando para o seu filho comer, né, numa era em que tudo é muito ultraprocessado e a gente, né, Total. tem receio de que tudo isso mexa com a saúde de todo mundo e dos nossos filhos e netos. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante para pensar. Com certeza. E a gente fala de neuroplasticidade, né? Que é a Uhum, capacidade do nosso cérebro de aprender qualquer coisa. Então, antigamente se acreditava que o cérebro de um adulto tinha muito mais limitações e que a gente não conseguia desaprender padrões e aprender coisas novas com tanta facilidade, né? Por isso que as uhum. pessoas falam que, quando você é criança, é muito mais fácil aprender uma língua, é muito mais fácil aprender um esporte. Realmente o seu cérebro ele é mais plástico. Mas hoje a gente tem evidências muito robustas de que a neuroplasticidade num cérebro adulto, ela é tão possível quanto no cérebro de uma criança. A gente precisa, talvez, de um pouquinho mais de esforço, né? Um pouquinho mais de intensidade nas nossas tentativas, Uhum. mas a gente é capaz de aprender qualquer coisa. E um adulto que tenha não treinado, mas tem usado a neuroplasticidade, enfrentando uma série de dificuldades, ele tem mais Tem, facilidade, depois, mais velho, de incluir coisas novas na vida dele. com certeza. Tem, né? E aprender com mais facilidade. Sim, e tem menos. Corre o risco bem menor de ter doenças Neurodegenerativas. neurodegenerativas, essa palavra que eu estava buscando. Então, quanto mais você força, entre aspas, essa neuroplasticidade, né? Uhum. Fazendo coisas novas, e aí tem outros fatores que contribuem, né? O esporte, por exemplo, é uma coisa que libera uma proteína específica que contribui para nascimento de novas conexões neurais. Então, isso aumenta a neuroplasticidade. Tudo que você for fazendo na sua vida como um todo, né? Mas na vida adulta, quando você for mais velho, começar a ter aquelas questões de memória, etc., isso vai ter um impacto muito menor, né? E você tem um risco muito menor de ter doenças neurodegenerativas, porque você foi preparando o seu cérebro antes. É que nem a musculação, né? Que você faz hoje para no futuro você poder, né, ter uma mobilidade, poder levantar e sentar na cadeira sozinho. Então, o cérebro ele funciona mais ou menos da mesma E forma. isso também eu acho que são coisas importantes para a gente passar para você ainda vai ter filhos nas próximas gerações, passar para os filhos. Eu passei para os meus, eu recebi dos meus pais, principalmente do meu pai, que era bem atuante, gostava de esportes, para sempre ter uma atividade física. Eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, Total. porque alguma coisa eu sempre estava fazendo. Então, eu acho que a minha cabeça sempre funcionou melhor com a liberação de endorfinas, a felicidade, porque eu percebo que toda vez que eu pratico o meu esporte de manhã, o meu dia fica diferente. E Total. falando em dia diferente, eu gosto muito da sua frase que você sempre fala, o dia de hoje vai ser incrível. E eu É, queria te entender um pouco mais que isso não é uma coisa só de pensamento positivo, né? Isso é um trabalho que a gente faz com o nosso cérebro. com Eu gostaria que certeza. você explicasse isso um pouco também. Eu vou. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, tá? Que eu acho que foi a grande virada de chave para mim, Uhum, quando eu aprendi. A gente tem um filtro no nosso cérebro, né? Que se chama sistema de ativação reticular. uhum, Não precisa decorar o nome, mas enfim, é legal saber. Ele funciona como se fosse um porteiro do nosso cérebro. Então, ele que, assim, a gente recebe muito mais informações num dia do que a gente é capaz de absorver, do que a gente é uhum. capaz de filtrar. Então, a gente recebe, sei lá, bilhões e bilhões de bits de informação e a gente filtra 10 mil, por exemplo. Os números não são esses, tá? Mas é mais ou menos isso. É tipo 99% do que a gente recebe de informação, a gente não presta atenção, a gente não tem como colocar atenção. Tá. Esse 1% que entra, quem define o que entra é esse SAR, o Sistema de Ativação Reticular, Aham. que é esse mecanismozinho do nosso cérebro que vai filtrar o que a gente vai perceber no nosso dia a dia. E como que a gente treina esse SAR para ele perceber coisas que a gente quer que ele perceba. Uhum. Ele funciona mais ou menos como o algoritmo do nosso Instagram ou do nosso TikTok. Quando a gente coloca atenção numa coisa, ele vai trazer mais. Né? Então, o seu feed do Instagram deve ser cheio de receitas, por exemplo. Ou não sei se é isso que você consome de conteúdo, mas tudo que você consome de conteúdo, né, na tua rede social é o que vai mostrar lá no seu, para você, aquela Sim. recomendação.
O nosso SAR é a mesma coisa. Então, se eu tô consumindo, por exemplo, se eu acordo, ligo SPTV e começo a ver todas as tragédias que estão acontecendo, acidente de carro, trânsito de São Paulo, etc, etc, meu SAR de manhã vai entender o seguinte: bom, deixa eu procurar mais problema para eu reclamar. E aí ele Nossa. vai começar a reparar muito mais nas situações que no meu dia que são desafiadoras, Uhum. né? Uma briga com o chefe, uma discussão com outra pessoa, uma fila que tá demorando. E se eu começo o dia olhando para coisas boas, então agradecendo o que eu tenho na minha vida, falando que o dia vai ser incrível, tendo bons pensamentos, escutando afirmações positivas, isso meio que vai positivando o meu SAR. E aí, Uhum. ao longo do dia, ele vai captar pequenos momentinhos positivos e vai reparar mais nisso. Uhum. Né? Então, sei lá, uma música que tocou no rádio que eu amo e que há muito tempo eu não escutava, começou a tocar e eu vou perceber. Uma flor que eu vi, uma árvore toda florida de rosa, que eu passo toda vez por aquele caminho, mas hoje eu percebi que a árvore estava ali e achei bonita. Então, pequenas Ah, coisas, que mas que vão fazendo o interessante. nosso dia ser mais gostoso. Ah, então, dentro desse universo de coisas que a gente escuta e vê durante o dia, esse 1%, ele pode ser mudado, quer dizer, de acordo Exato. com com a nossa vibração, na verdade, né? Sim. E já tá lá, né? Só que a Já tá gente lá, a não tá gente já é. percebendo. A gente tem Exato. que ser, né? É, total. Acordar e isso da gratidão é uma coisa que ficou muito falada nos últimos tempos, mas que muita gente não entende muito bem. Acha que realmente é só um agradecimento e tudo bem também, porque é legal também, você agradece tudo que você tem. São. Mas é uma coisa tão de dentro, né, de agradecer, de ser uma pessoa que é grata por tudo, na verdade, né? Por estar ali, ou para prestar atenção, por prestar atenção em tanta coisa boa que a gente tem de manhã, pelo ar, pelos passarinhos, pelo cheiro do café. Total. Eu procuro ver a vida assim também, com todos os problemas, né, que nós já passamos, todo ser humano passa. Você focar nessas coisas faz você viver melhor. Total, com certeza. E tem muitos estudos, né? Inclusive, Harvard tem estudos super famosos sobre isso, de como a gratidão aumenta os nossos níveis de bem-estar e ela mexe com áreas do nosso cérebro e ela, com a prática contínua, ela acaba deixando a gente com capacidades diferentes, né? Então, Uhum, é como se ela desse poderes pra gente. Então, a gente consegue enxergar as coisas de uma certa forma, a gente consegue ser muito mais otimista com relação ao futuro, a gente está muito mais disposto a trabalhar duro pelas coisas que a gente quer, porque a gente uhum, meio que entende que aquilo ali é possível de acontecer, né? Então, e se for só pela gratidão no dia a dia, isso já faz a gente liberar certos neurotransmissores, né? Então, a serotonina é liberada, a dopamina, a ocitocina. E tudo isso faz com que a gente tenha uma onda de bem-estar. E essa onda de bem-estar, ela vai gerar uma motivação para eu viver meu dia. Então, é muito positivo a gente agradecer. E é uma coisa tão simples, né? Uma coisa que você pode fazer do jeito que você quiser, falando, pensando, escrevendo, conversando com alguém. É simples. E falando em escrevendo, por que é tão importante a gente escrever? Porque tudo bem, a gente pensa, você pode estar lá na hora de acordar, tá deitado, pensa já em coisas boas, mas por que é importante, eu vejo você falando bastante sobre isso, a gente colocar no papel, principalmente, né? No papel a gente escrever, Com não a só mão. digitar, com a mão. Que é uma coisa Existe. que eu faço bastante ainda. E eu acho que assim, é importantíssimo. Uhum. Tanto acho que pelo hábito motor, né? Da gente não perder essa coisa da gente usar nossas mãos para fazer as coisas, porque hoje está tudo muito digitalizado. Sim. Mas em termos do nosso cérebro, existem regiões do nosso cérebro que elas são acionadas quando a gente está escrevendo, que elas não Uhum. são acionadas quando a gente está pensando. É como se aquilo se materializasse, Tá. né? Aquilo ali fica muito mais palpável no nosso dia. Quando eu escrevo, por exemplo, quando eu penso nas coisas pelas quais eu sou grata, eu vou liberar neurotransmissores, eu vou ter um resultado positivo. Uhum. Quando eu escrevo, aquilo é como se ficasse mais duradouro. É como se o meu cérebro estivesse acreditando naquilo. Mesmo se eu estiver escrevendo, sei lá, coisas que ainda não aconteceram. Então, eu escrevi de manhã que eu sou grata porque eu participei de um podcast e foi super legal. Isso já veio pro meu cérebro como, vou procurar coisas legais nesse podcast, entende? Entendo. Então, é como se o ato de escrever materializasse as coisas e deixasse elas mais críveis pra gente. Sim, então isso, neurologicamente falando, também é importante. Super, Né? Tudo super. que a gente puder ampliar ou reforçar,
faz diferença, até para treinar o cérebro, né? Eu acho que Com escrever certeza. é uma coisa importante. A gente usa até como ferramenta terapêutica, né? Então, muitas vezes a gente tá com muitos pensamentos, e a gente não tá conseguindo sair de um loop mental. Uhum. Tem um exercício que a gente chama de declutter mental, que é só você colocar o que você tá pensando num papel. Só escreve. Tudo que tá na tua cabeça, você escreve. O problema, as lembranças, as memórias, as coisas que você tem que resolver. Vai botando tudo pra fora. É como se fosse uma meditação. A mente, ela se esvazia de um jeito. E, às vezes, o mesmo desafio que estava na tua cabeça, quando ele tá no papel, fica muito mais clara a solução, fica muito mais claro o caminho que você precisa tomar do que quando ele estava aqui. Porque você consegue se distanciar da questão. Então, escrever é uma ferramenta maravilhosa. E para isso é importante, você sabe que para escrever a lista também de afazeres do dia, é uma coisa Muito bom. que eu tenho esse defeito, que eu não costumo escrever, eu tento guardar tudo na minha cabeça, ao longo da vida eu faço isso, mas quando eu trabalhava no mundo empresarial, eu tinha o meu caderno e lá eu anotava a minha lista de coisas, mas muitas vezes eu confio na minha cabeça e eu vejo a diferença do meu dia quando eu anoto e quando eu não anoto. Né? Você esvazia a mente para outras coisas, não é? A gente gasta muita energia para manter aquilo ali. Uhum. Porque, por mais que a gente confie na nossa cabeça, o nosso cérebro ele vai estar sempre trazendo aquilo de volta, né? Ó, lembra que você tem isso, lembra que você tem aquilo, você não pode esquecer, você Isso não pode esquecer. ocupa, né? Ocupa ou não? muito. Então, é isso que eu percebi. Quando eu anoto, eu sinto que eu fico mais leve para realizar as tarefas. Total. Né? Eu percebi isso não faz muito tempo, na verdade. E vem desse lugar da organização também, né? Porque quando tá na minha cabeça, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender por onde eu começo. Uhum. O que eu priorizo? O que é mais fácil eu fazer primeiro? Se eu coloco num papel, eu consigo elencar prioridades. Então, putz, isso aqui é mais urgente, deixa eu colocar como prioridade 1. Isso aqui é mais rápido, então já vou resolver agora. E por aí vai. E colocar metas, né? Porque aí evita também um pouco da procrastinação. Tipo, até o final do dia, ou... Tem gente até que faz, e eu acho isso super interessante para quem tem mais dificuldade de se organizar, abrir um calendário, uma agenda, igual você tem agenda de reunião, de empresa, enfim, e colocar suas tarefas nos horários que você tem. Então, das 2 às 3 eu tenho uma hora livre, deixa eu aproveitar para ler 20 páginas do livro que eu tô me propondo a ler. Sim. Né? Porque daí a chance de você falar que não arrumou tempo no dia para fazer é maior, porque tá ali na tua agenda. Igual se fosse um compromisso com outra pessoa. Nossa, eu acho muito interessante. Assim, eu fico encantada com as coisas que você diz, com essa maneira de explicar, que não é como um pensamento mágico. Né? Nunca vai ser. É todo embasado em conhecimento neurocientífico, e isso é super importante, porque até você confiar no que você está ouvindo, faz com que você acredite mais na hora de replicar. Total. Né? Eu era essa pessoa cética, né? Eu tenho essa coisa do preciso entender para eu acreditar. Uhum. Então, por mais que eu visse, às vezes, algumas coisas acontecendo, né? Então, as sincronicidades. E, quando eu trabalhava em empresa e eu queria que meu dia fosse melhor, eu li que podia agradecer, eu comecei a agradecer. Mas eu não tinha nenhuma explicação para nada. Uhum. Então, eu fui buscar. Foi por isso que eu fui fazer psicologia, né? Porque, para mim, as coisas, quando elas têm um sentido, elas se tornam também mais críveis, né? Obviamente, você sabe o porquê das coisas, então você vai acreditar mais. E eu acho que é mais fácil de aplicar também. Você entende que aquilo ali, você não tá fazendo nada em vão. Que uma hora vai dar certo, né? Se você continuar fazendo, você vai colher os resultados. Porque aquilo ali tem uma comprovação. Sim. E eu li um livro uma vez de antropologia, você falou dos homens das cavernas, né? Dizendo que o cérebro feminino e o cérebro masculino, me fala se isso é mesmo que eu li, né? No livro, não sei se foi o livro Porque Amamos, um dos livros que eu li, não sei. Mas falando que desde a época das cavernas, o homem ele saía para caçar e ele tinha um objetivo, que era a caça. Então, o cérebro dele foi desenvolvendo dessa maneira de olhar para uma coisa só por vez. E o da mulher, ela ficava na caverna tomando conta da cria, da caça que o parceiro trouxe, da caverna para ver se nada chegava, e que o cérebro dela foi acostumando a ser uma pessoa multitarefas. Olha que interessante. E aí, eu acho isso muito legal, porque eu penso que isso podia ser ensinado na escola, porque atrapalha muitos relacionamentos de homem e mulher a cobrança. Então, se um homem estiver assistindo futebol e não te responder a uma pergunta, não é tão grave quanto parece. É porque ele está focado numa coisa só. Uhum. Porque você consegue
sei lá, escrever, ouvir seu filho falar, assistir o que está passando fora lá pela janela. Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque você é uma mulher. Uhum. E o homem é o homem, e tem essa diferença de formação do ser humano desde os princípios, assim. Então, eu achei isso super legal para você conseguir conviver melhor. Devia ser ensinado na escola. E faz super sentido. Não assim, faz? eu nunca li esse livro e é uma teoria nova pra mim, eu vou até pesquisar. Pesquisa, depois você me Mas fala faz se é muito isso mesmo. sentido, porque, Não é? assim, realmente, e até se a gente for pensar na concepção do homem, né, os homens, as mulheres, elas têm zilhares de hormônios, né? Os homens têm um, que é a testosterona. Também. Então, assim, a gente é cíclica, a gente tem as Oscila. fases, a gente oscila, e os homens estão sempre ali. Então, isso é importante também para o homem entender a mulher, né? Com certeza. Quando a minha sobrinha mais velha casou, eu falei para ela, quando o seu marido te convidar para jantar, entenda isso como uma declaração de amor. Porque o que as mulheres fazem? O homem convida a mulher para jantar, ela acha que a maior... que legal, ele me convidou para jantar, ele está achando que fez a maior declaração, eu cuido dela, eu amo ela, não sei o quê. E a mulher já começa a imaginar, nossa, o que será que ele vai me dizer no jantar? Será que ele vai me dar um presente? Será que vai levar flores? Será que ele vai me dar um anel? E aí os dois vão para o jantar. A mulher pensando em 500 coisas que o homem vai fazer com ela e ele achando que está abafando. Não acontece o que ela está esperando, porque ele tá lá só para jantar e conversar e tal, e ela tá lá pensando em tudo que poderia ser. Fica com o bico, os dois saem do restaurante, não sabem por quê. Um tá emburrado e o outro não sei o quê, porque funciona diferente, sabe? E outra coisa também, cobrar muito as pessoas, né? Essas atitudes que vêm depois das cobranças também não tem graça, né? E você vê que geralmente a gente se frustra por conta das nossas expectativas. Exato. Porque a gente não consegue... E é muito interessante isso. Grande parte das pessoas que me trazem problemas de relacionamento tem problemas de comunicação. Porque elas não conseguem falar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Elas esperam que o outro adivinhe. Exato. E justamente eles não adivinham porque tem essa diferença no pensamento. E principalmente as mulheres querem que os homens adivinhem. E eles não têm essa capacidade de adivinhar, porque ela está pensando em 500 coisas. E não, né? Eu mesma tenho um defeito que eu tento corrigir ao longo da minha vida, que é não falar na hora que a coisa acontece, de responder ou falar, não estou gostando disso. Eu geralmente fico quieta e vou acumulando. Então, eu acho que quando o problema acontece depois, porque está acumulado, é muito pior, porque eu começo a falar coisas que a pessoa nem sabe o que eu estou falando. Como assim você está falando isso? Desde quando? Exato. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante também, com a maturidade, eu fui percebendo o quanto é importante você conseguir falar para a pessoa na hora que você não gostou de alguma coisa. Né? E comunicar o que você está sentindo, né, com relação a tudo. Que eu acho que isso também tem a ver com a criação. Tem. Né? Tem uma série de coisas que eu acho que envolvem o nosso cérebro que... a gente entendendo, a gente consegue ajudar quem está do nosso lado ou quem vem depois da gente. Total. E é bem cultural também, né? Acho que se a gente puder trazer um parênteses aqui, que é a cultura, por exemplo, que a gente foi educada. Porque nós somos da mesma cultura sírio-libanesa, né? Exato. Traz muito essa coisa da mulher ser talvez um pouco mais... Submissa, exato. Então, não falar necessariamente o que está pensando, não falar o que está sentindo, o homem tem a palavra final. E eu vejo que hoje as coisas se atualizaram, né? Sim. Não só porque as mulheres da cultura sírio-libanesa estão casando com homens que não são dessa cultura, mas porque hoje as mulheres têm um papel também, né? No mercado de trabalho ou... Enfim, um papel na casa, que antigamente não era o papel que elas cumpriam, né? Então... hoje elas dividem, né? As tarefas com os maridos. Exato. Né? Eu vejo pela minha filha, que vai casar em breve, aí eu já percebo a maneira dela se relacionar com o noivo, que eles dividem coisas, assim. Eles, quando conversam, é uma coisa diferente do que eu vivi. Né? E eu acho isso muito legal. É legal. Essas transformações. E eu acho que é isso. A gente precisa atualizar a educação não, mas acho que essa coisa do... Qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem? E para os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo em que não dá para as mulheres esperarem que os homens vão ser como elas e fazer 100% das coisas que elas fazem, também não dá pra gente esperar que seja como era há 50 anos, onde a mulher tinha o papel de cuidar de toda a casa, etc, etc, e o homem só trabalhar, porque hoje a mulher também trabalha. E não pode ir para os opostos. Porque, assim, não é você assumir o papel de importância, não significa que você não vai fazer mais nada pelo outro. Exato. Né? Então, quase uma competição. Rixa. Então, assim,
não vou fazer isso, eu não vou colocar a mesa de café da manhã. Outra coisa, falando em café da manhã, uma coisa que eu incentivo as pessoas a fazerem é começar o dia, que se assemelha muito a você com o seu dia incrível, arrumando a mesa de café da manhã, mesmo que a pessoa vá tomar café sozinha. Eu me inspirei em você. Você se inspirou? Eu não acredito. Isso, comecei a colocar joguinho americano, bonitinho. Você não acha que faz diferença no dia da pessoa? Muita diferença, muita. Então, eu sempre arrumo bonito, assim, porque eu acho que o trabalho da gente fazer uma coisa bem feita ou mal feita é o mesmo. É o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, por exemplo, você vai lá sentar com uma xícara, jogar um copo de requeijão ali, pegar um pão na mão, começar a cortar. Não é a mesma coisa do que colocar o pão na cestinha, com uma toalhinha. Tudo é fácil, né? E você come com os olhos, e né? Quando você senta, o astral é diferente, né? Total. Eu tomo café todos os dias com os meus filhos. E é sagrado, né? A gente toma café e depois o horário de jantar também, eu espero eles chegarem para jantar. Daqui a pouco os dois vão casar, mas até eles casarem, eu aproveitei ao máximo tudo isso. E eu juro que faz diferença, porque eles sentam para tomar café, eles nunca falaram, não, hoje eu não vou tomar café. Porque eu acho que aquela coisa gostosa, até o servir, eu esquento o pão no forninho e aí você põe uma coisa, sempre um queijo diferente ou uma coisa, e o café eu moo na hora os grãos, aí eu passo o café. Então, o café, a cozinha fica com aquele cheiro de café. Eu acho que tudo isso cria uma atmosfera e o cuidado que você tem, não só de aquilo ser agradável aos olhos e também ao paladar, mas assim, o amor que meus filhos sentem por esse ato, né? Então, às vezes, meu filho fala, faz para mim. Eu falei, meu Deus, você tem 28 anos, como assim faz para mim? Ele falou, mas é que eu adoro quando você faz. Corta o pão. Eu falei, tá bom, vou cortar o pão. Eu falei uma vez brincando, o que você faz na casa dos seus amigos quando você vai viajar alguma coisa? Quem faz para você? Você só come pão de queijo que tá na cestinha? Ele, lógico que não, né? Deu risada. Mas é legal isso, né? É muito, e é muito legal, assim, isso que você trouxe, esse ato de amor, né? Que eu acho que isso é a nossa forma de muitas pessoas de demonstrar amor, são esses atos de serviço, de fazer pelo outro. Mas mesmo quem não tem filho, ou mesmo quem não é casado, que vai fazer para si próprio, né? Também não é importante? Muito importante, porque é um autocuidado, né? E é muito interessante, porque quando a gente estuda sobre isso na psicologia, a forma como a gente se trata é a forma como a gente permite que os outros nos tratem também. Então, se eu tô fazendo de qualquer jeito ali meu pão, farelo em cima da coisa, sai correndo, come, engole a comida e vai embora, eu não tô dando a devida atenção pro meu corpo, pro meu sistema digestivo, pro meu momento de ter prazer com a comida. E aí, é como se eu aceitasse menos dos outros também, sabe? Então, a gente faz essa associação, né? Se eu coloco a mesa pra mim, se eu me cuido, se eu faço meu pãozinho com geleia, se eu faço com calma, se eu moo meu café, eu não vou aceitar menos que isso, né? Então, eu consigo colocar limites nas minhas relações com muito mais facilidade. Existe esse paralelo, né? De eu poder ter relações mais saudáveis, de pessoas que me tratam bem, com quem eu me sinto bem, versus ter relações que às vezes são tóxicas, de pessoas que não respeitam meus limites e que me tratam mal. Olha como as coisas estão 100% ligadas, 100%. né? É muito impressionante. É. Né? As pessoas, o meio onde a gente escolhe estar também, e como isso molda, né, tudo na nossa vida. Total. Porque você pode me explicar melhor isso, sobre essa parte da cabeça, mas a ambiência. Fala um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro. Isso é importantíssimo, Paulo, importantíssimo. E é muito louco, eu tava para criar até um conteúdo sobre isso. Porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando de mulheres, enfim, de todos os tipos de pessoas. Vou dar um exemplo, tá? De mulheres falando que os maridos não incentivam elas no que elas querem fazer. E o meu marido, desde que a gente namorava, eu mudei de ideia 1000 vezes. E eu dava aula de yoga, e eu comecei a fazer faculdade de psicologia. E aí eu quis fazer a pós em neurociência, e aí veio a pandemia. Mas ele sempre me apoiou. E ele sempre falou, vai amor, vambora, vamos juntos, sabe? Ai, que lindo. Ele me ajudou a gravar meu primeiro vídeo que eu postei pro Instagram. Ele editou pra mim. Então, assim, ele sempre me incentivou muito. E eu tenho certeza que isso fez com que eu seguisse. E muitas pessoas que não têm esse incentivo desistem porque o ambiente em volta não tá... Com certeza. Não tá ajudando elas a acreditarem nelas mesmas. Então, muitas vezes, você só precisa de alguém que acredite em você pra você fazer algo que você é capaz de fazer, mas que você não tem coragem.
E aquela história de você as 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, também é verdade. Porque existe um mecanismo, e aí a gente vai falar um pouquinho de neurociência, mas existe um mecanismo do nosso cérebro que ele se adapta ao entorno. Pelo mesmo motivo do que eu falei lá no início, né, do pertencimento, da gente buscar pertencer, porque isso pra gente, lá nos Homens das Cavernas, representava uma sobrevivência. Hoje em dia ele também não atualizou isso. Então, vamos supor que você trabalhe com pessoas que estão sempre reclamando e falando mal dos outros. Isso não é uma coisa que você se conecta, você não quer participar. Mas se você tá lá todos os dias, você vai perceber que se você não entra na onda deles, você vai ser o excluído da turma. E aí, ou você fica ok com isso, com ser o excluído e ficar isolado, o que é muito difícil, porque nós somos seres sociais e a gente quer se relacionar. Ou você muda de ambiente, se for uma possibilidade, vai buscar um grupo que fale de assuntos com os quais você se interessa e quer participar. Ou você começa a reclamar também. E geralmente o caminho mais fácil é a gente se enturmar. Começar a reclamar. Começar a trazer assuntos dos quais a gente entende que aquelas pessoas vão achar que a gente é legal porque a gente tá falando disso também. E aí a mesma coisa se o seu grupo, por exemplo, tem hábitos não saudáveis e, sei lá, fuma ou bebe muito, não faz esporte, é sedentário, etc. A tendência é você começar a ir pelo mesmo caminho que essas pessoas. Em contrapartida, se você entra num grupo de corrida, se a tua família te incentiva desde cedo a fazer esporte, você vê teu pai, tua mãe, todo mundo na academia, você vai também. Então, o nosso ambiente influencia muito, muito quem nós nos tornamos, em vários aspectos. Nossa, uma responsabilidade tanto para quem está constituindo uma família, né? Gigante. Porque pensa, e quem está também começando uma parceria com alguém, né? Um casal, e o quanto isso é importante, é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. Não presta, principalmente quando tá apaixonada ali naquele momento. Que cega, né? Então você acha que tudo bem, e essa coisa de achar que a pessoa vai mudar, né? Comigo vai ser diferente. Tem que prestar muita atenção nisso. Total. Né? Principalmente se a gente quer uma parceria a longo prazo. Exato, que hoje em dia tá cada vez mais desafiador, né? Porque sinto que as pessoas, quando elas não gostam de alguma coisa, elas acham mais fácil pular fora do que conversar, do que ter uma tolerância. E tem uma coach americana, que é a Mel Robbins. Não sei se você já escutou falar dela. Eu tô terminando o livro dela. Então, eu ia falar desse livro. Let Them, né? Maravilhoso esse livro. Para quem quiser comprar, chama Deixa Pra Lá, em português. E ela tem um podcast também que chama Let Them. Maravilhoso. E tem um momento no livro que ela fala sobre... Ela dá até exemplos, né? De uma mulher que quis mudar o marido, enfim. Mas de como a gente não causa mudança nenhuma nas pessoas. E elas têm que mudar por conta própria. Aquilo ali tem que fazer sentido para elas. E a nossa opção, se a gente não está satisfeito, é ou aceitar ou não estar mais ali. Porque a gente não tem como forçar alguém a ser diferente. Né? Então, também é muito... A importância que a gente coloca em quem a gente escolhe para estar com a gente na vida. Seja um marido, seja amigos. Claro, família, pai, mãe e filhos, a gente não escolhe. Quer dizer, pai e mãe a gente não escolhe, mas os filhos a gente que educa. Então, no fim das contas, também tem uma influência nossa. Sim. Né? Então, essa parte da família que a gente pode escolher, como que a gente vai escolher para que aquilo ali faça sentido com a pessoa que eu quero me tornar também? E esse deixa pra lá dela também esbarra em muitas coisas que você fala. Porque se você não deixar pra lá uma série de coisas, você não consegue praticar nada do que você propõe, né? Porque a vida, para a gente conseguir seguir, não ficar ruminando tudo aquilo na nossa cabeça, ocupando a cabeça com besteira, se a gente não der um deixar para lá de vez em quando, enlouquece, né? Total, total. E, de novo, vou lá eu falar do cérebro. O nosso cérebro ele tem uma tendência a trazer problemas para a gente resolver. Então... Tá tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. De repente, popa um pensamento na tua cabeça, aleatório, que você viu uma foto no Instagram de uma amiga, num evento com uma outra amiga, e você não foi convidado. E aí você começa a ruminar. Nossa, por que eu não fui convidado? Nossa, será que elas não me queriam lá? Nossa, será que elas não gostam mais de mim? Nossa, será que... E aí você começa a entrar nesse loop de pensamentos, quando na verdade, às vezes, era só um evento de uma outra pessoa que convidou as duas, por acaso elas se encontraram lá. E que tudo bem, né? E tudo bem, exato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, né? Porque a nossa mente, ela vai, muitas vezes, querer levar a gente para esse lugar de pensar nos problemas, porque para o nosso cérebro, o default dele, né, é sempre mapear as ameaças no nosso entorno, para que ele possa se proteger.
Então, se eu tô num dia calmo, ele vai buscar as ameaças. A não ser que eu esteja treinando meu SR para olhar mais para as oportunidades e para as coisas positivas. Meu cérebro tende a buscar o que tá de errado, o que é problema, o que é ameaça, o que vai me causar ansiedade. Então, a gente precisa estar muito atento com isso pra gente não achar que isso é uma verdade, que isso são os fatos. E entender que isso é a nossa perspectiva. E acho que você falou que dava aula de yoga, né? Eu acho uma delícia. Eu vou nas aulas do clube já há uns 9, 10 anos. E isso fez muita diferença na minha vida, É muito bom. não é? É muito Só bom. praticando é que a gente entende. Porque muita gente começou, eu convidei para ir na aula, não sei o quê, e a pessoa fala, ai, não, é muito parado. Eu falei, então não captou. Porque é tão legal, né? Aquela coisa da gente conseguir ficar um tempo, esvaziar um pouco a mente. Eu acho que tudo isso é tão gostoso. Mas é uma resistência, né? Porque a gente tem muita resistência em parar e esvaziar a mente. Então, quando a pessoa fala que é muito parado, ela não quer entrar em contato com isso muitas vezes. Não quer nem tentar, né? Não quer Porque nem tentar. é difícil, mesmo a gente que gosta, é difícil você acalmar sua mente. Né? Né? E assim, nem todo yoga é parado, né? Inclusive. Eu não acho também nada parado, inclusive. Tem aulas bem fortes que a gente. E o importante, eu acho que você focar nas posições, né? E ter permanência nelas também um pouco. E concentrar na respiração. Acho tudo tão. É maravilhoso, gostoso, né? Eu brinco que o yoga é a pedra filosofal, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando mobilidade, a gente trabalha força, a gente trabalha a nossa força mental, porque a gente tem que ser resiliente, a gente trabalha a nossa capacidade pulmonar, a gente trabalha a nossa mente. É muito gostoso, assim, é um combo muito maravilhoso. Para mim, acho que foi uma vida antes e uma vida depois. É mesmo? Porque eu acho incrível a transformação que causa na gente, né? Essa parte de você... Pelo menos eu consigo acalmar um pouco minha mente. A professora antiga que tinha no Clube Amari, ela falou, olha, se você não conseguir meditar, né, faz um exercício de meditação que é assim, você fecha os olhos e começa a perceber os barulhos mais distantes de você. Tipo o barulho do ônibus passando, o barulho do passarinho. E aí você vai aproximando Olha que legal. Os barulhos, até chegar no barulho da sua respiração. Essa, para mim, é a maneira mais fácil que eu encontrei de acalmar. Que Acho legal. tão gostoso isso. Né? E você sabe que eu tive uma aluna que ela também cozinha. Na época que eu dava aula de yoga, ela também cria conteúdo pro Instagram e tudo. E ela falava pra mim que ela tinha muita dificuldade de meditar, né? E pra mim o yoga sempre foi a minha forma de meditação. Então, no início eu não conseguia meditar. Pra mim o yoga era a minha meditação, porque para mim era uma meditação em movimento, era a forma como eu conseguia encontrar. E eu trouxe isso para ela, eu falei, olha, você pode usar o yoga como uma ferramenta de meditação, uma forma de você acalmar sua mente, mas para você talvez a cozinha seja esse espaço. Isso ajuda demais. Porque você tá tão presente naquilo que você tá fazendo, que é uma forma de mindfulness que a gente fala, né? De você estar ali fazendo o que você tá fazendo com presença, a tal ponto que a sua mente não tem pensamento, tem só o que você tá fazendo naquele momento. E é verdade, a minha mãe comentou outro dia, ela falou, você não lembra, mas quando você era criança, quando você estava muito estressada, estudando, fazendo muita coisa, você ia para a cozinha. Olha Então ia fazer um brigadeiro, ia fazer alguma coisa, ou testar uma receita nova. Que então legal. Era, acho que a minha maneira de escapar, né? Daquela loucura da minha cabeça, das coisas que eu estava fazendo. Total, e isso é muito especial, porque... eu estava até conversando com uma outra professora de yoga no ano passado, a gente fez uma live e eu falei para ela estuda muito, né, os textos védicos e tal. E eu falei, você acha que se a gente conseguisse passar o nosso dia com total presença em tudo que a gente estiver fazendo, ou na maior parte das coisas, né, porque tudo também nem sempre dá, a gente precisaria de meditação? Né, de sentar, fechar os olhos e meditar? Ela falou, não. Porque essa presença que a gente coloca nas coisas já é a forma da nossa mente de relaxar, de esvaziar, de se conectar com o aqui e agora. Então, quanto mais a gente puder fazer daquilo que nos deixa no momento presente, menos a gente precisa de práticas auxiliares, vamos dizer assim. E isso você acha que é uma coisa que a gente consegue também treinar o nosso cérebro? Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai fazer? Com certeza absoluta. E os estudos mostram isso. Então, assim... Quem tem receio de meditar porque acha que não consegue, tenta por um mês seguido, todos os dias, 5 minutos por dia, e vê no final do mês como você vai se sentir. Porque, assim, é um músculo. O nosso cérebro, pensa que ele é um músculo, né? Então, igual você pega ali o peso e faz o bíceps, e depois de 3 meses fazendo o bíceps, você vai ver ali um crescimento, talvez, do seu braço. O cérebro é a mesma coisa. Se você estiver fazendo ali todos os dias... Eu vou dar um exemplo bom.
Eu comecei a aprender tênis no ano passado. Aham. Que eu acho um esporte maravilhoso, mas assim, me desafia muito. Porque é muito desafiador fisicamente e mentalmente. Aham. Só que eu fui, no início, eu demorei. Eu chegava na quadra e eu só jogava a bola fora. E foi assim, era terrível. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando Vontade de vergonha. desistir, né? Total vontade de desistir. Só que chegou uma hora que eu pratiquei tanto que eu falei, eu quero ficar melhor. E eu fui melhorando, e eu fui melhorando, e eu fui melhorando. Hoje eu tô no momento que tá desafiador. Eu tô meio frustrada ali com o meu desenvolvimento, mas eu sei que, eventualmente, essa fase vai passar. Então, a gente precisa persistir nas coisas, né? Porque tudo é aprendível, tudo é treinável, né? Tudo que a gente quiser ficar bom, a gente fica. E eu acho que isso que você já comentou é importante. Você, mesmo sendo difícil e mesmo achando que não está fazendo direito, insistir, porque é tão mais fácil a gente desistir, né? E sair daquilo. Tão mais fácil. Ainda mais quando fica difícil, né? Então, Né? aqui não estou conseguindo, então vou fazer outra coisa, não tenho jeito, né, para isso, né? É uma desculpa que a gente se dá, porque no fim das contas, eu não sei se teve algum momento da nossa vida que a gente aprendeu que a gente tinha aptidão para algumas coisas e não para outras. E pode ser até que a gente tenha facilidade com certas coisas. Mas o fato de eu ter uma facilidade não significa que as coisas que eu tenho mais dificuldade sejam impossíveis para mim. Porque tem a neuroplasticidade. Exatamente. Tanto para pensamentos e atitudes, como para a parte motora do nosso corpo, Para né? tudo, para tudo. E tem uma aula muito interessante que eu sempre coloco nos meus cursos, como introdução mesmo, que chama Ciclo Emocional da Mudança. Uhum. Que é como o nosso emocional se comporta frente a qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida. E eu coloco isso mesmo para preparar minhas alunas para o que está por vir, né? Então, assim, você vai começar a aprender uma coisa nova, o que vai acontecer com o teu cérebro são essas etapas aqui. Então, a gente começa muito otimista, né? Então, comecei o tênis, ou sei lá, comprei um curso novo, vou fazer as aulas. Você tá ali, meu, que legal, tô fazendo, porque você tem pouca informação, né, da dificuldade, e você tem muita motivação. A dopamina tá alta. Aí você começa a fazer, você treina, aprende coisa nova. E aí você começa a baixar um pouquinho aquela curva, porque você vai vendo que não é tão fácil. Então é difícil, e ainda você não tá colhendo os benefícios daquilo, né? Então você começou a academia, você tá indo lá, você tá ficando dolorido todo dia, você tá acordando cedo, mas os músculos ainda não apareceram. Aí você começa a se desmotivar, até que você chega num ponto ali que é a parte mais baixa da curva, que a gente chama de vale do desespero, que é quando você já não aguenta mais fazer e os resultados ainda não chegaram. E é nesse momento que as pessoas desistem, que vem aquela frustração, por que eu tô fazendo isso? Deixa eu fazer outra coisa. Então, nesse ponto, a maioria das pessoas desiste e fala, deixa eu começar então outra coisa. Eu vou parar de fazer o tênis aqui, vou fazer balé. Uhum. E aí, começa lá do começo. Tô motivado, tô com dopamina e vai passar pelo ciclo todo de novo. Quando a gente tá nesse ponto, se a gente consegue persistir, isso vale pra cozinha também, né? Se você consegue, deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu tentar diferente, deixa eu continuar fazendo, eventualmente essa curva sobe. E aí você começa a ver os benefícios. Então, você começa a melhorar, você começa a ter mais consciência do que você tá fazendo, você começa a ver os músculos, né? No caso da academia. E se você continua treinando, você vai continuar subindo. Isso da dopamina é uma coisa muito interessante, né? Principalmente agora, nessa era de ultradigital, de tanta coisa, inclusive as inteligências artificiais conversando com a gente, né? Então, sei lá, ou você está vendo alguma coisa e também se acorda achando que está perdendo já alguma coisa, porque as notícias, na minha época, você tinha que ler o jornal de manhã. Então, o jornal da manhã já vinha com alguma coisa desatualizada, mas era aquilo que a gente tinha. Agora, as notícias continuam na madrugada. As novidades continuam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse looping. E quando você perceber, você está lá enroscado em tudo. A minha cardiologista falou na última consulta, ela falou, você está fazendo higiene do sono? Como está seu sono? Porque dizem agora que você chega numa consulta médica, a primeira coisa que os médicos perguntam é, você está dormindo bem? Que bom. Né? Então, deve existir, né? O nosso cérebro realmente precisa, você pode explicar melhor isso, com certeza, o quanto é importante descansar. E aí ela falou, você está fazendo higiene do sono? Eu falei, o que seria a higiene do sono? Ela falou, você tem que se desconectar do celular pelo menos 1 hora antes de dormir. O ideal seriam 2 horas, mas se você conseguir uma, já está ótimo. Porque às vezes você pensa que o celular virou como se fosse uma televisão, que você está assistindo um filme, alguma coisa, mas não é. Porque a sua cabeça fica com aquela coisa ativando assuntos diferentes, principalmente se você estiver assistindo alguma coisa no Instagram, por exemplo. Uhum. São tantos assuntos diferentes que você fica ligado, né? E aí eu estou fazendo isso já há um tempo
e é muito diferente. A diferença do sono, da qualidade, de você não acordar no muito meio da melhor. noite é muito grande. É. E é muito louco, Paula, porque as pessoas já escutaram isso de alguma fonte, mas elas não fazem. A maioria das pessoas não faz. E assim, eu tenho um exemplo dentro de casa. Tá ali, deita pra dormir, tá só checando as mensagens. E isso eu acho que foi uma coisa que a pandemia nos trouxe, que não foi positiva, que é essa coisa do... Antigamente a gente tinha hora pra começar a trabalhar e tinha hora pra parar de trabalhar. Aham. Hoje em dia a gente só para de trabalhar quando a gente dorme. Então, Porque a gente às vezes tá com o grupo do trabalho aberto, a gente tá resolvendo coisa no computador porque tá em Então. casa. Então, assim, a gente precisa se policiar muito, muito, muito. Eu gosto muito da ideia, e a neurociência também reforça isso, da gente poder ter tanto um jejum de redes sociais, né? Então, ter 12 horas ali entre a hora que eu fecho o meu Instagram e o meu WhatsApp, enfim, e a hora que eu abro. uhum. Então, sei lá, eu vou fazer meu último post lá pelas 7h30, 8 horas, fecho meu Instagram e só vou abrir de novo 8, 8h30 do dia seguinte, pra eu ter esse tempo pro meu cérebro conseguir baixar, Acalmar, né? acalmar, e não olhar o celular logo que você acorda. Esperar pelo menos, idealmente, 1 hora, pelo É. menos meia hora, se você não consegue esperar 1 hora. Eu não olho mesmo de manhã. É. O máximo que eu faço, eu checo se tem alguma mensagem importante no WhatsApp. Uhum. Assim, importante. Todas vão ser importantes de alguma maneira, mas assim, se tá tudo bem, né? Então eu vejo pelo próprio quem enviou, já nem abro. Uhum. E aí abro alguma coisa assim, mas não fico lendo, só vejo se tem alguma coisa importante e pronto. E eu tento fazer isso, também ajuda. É, isso é maravilhoso. Né? Você pratica um esporte, espairar essa cabeça, e aí começa o dia mais produtivo. Com certeza. Né? Eu acho isso gostoso. Tem um negócio que é... Tem um livro também bem legal que chama Nação Dopamina, que foi uma psiquiatra que escreveu. Ela chama Anna Lembke, né? E ela fala muito sobre... Ela estudou muito sobre vícios. E aí a dopamina, ela associa isso a todos os nossos vícios, eles desregulam o nosso sistema dopaminérgico. E ela considera o celular um vício. Obviamente, as redes sociais são um vício. E aí ela fala que quando você abre o Instagram, quanto mais cedo você abre, né? Então, acordei e vou abrir. A primeira coisa que você vai ter no teu dia é uma descarga de dopamina barata, né, que a gente fala, que é uma dopamina que não tem esforço. Então, por exemplo, o exercício, você vai ter um esforço e depois você libera a dopamina. Uhum. Custou algo pra você. Abrir o Instagram, você vai ter uma descarga de dopamina sem nenhum custo, sem nenhum esforço. O que acontece? Você vai fechar o Instagram. Só que você vai ter um rebote dessa dopamina, e você vai precisar de mais. Ai. Então, você vai querer abrir o Instagram de novo. E de novo, de novo, de novo. E é verdade, porque às vezes você fica fazendo assim com o dedo e não tá nem prestando muita atenção, Exato. né? Mas a tendência se você fizer... Quanto mais cedo você pega a tua rede social, maior a chance de você passar o dia querendo checar a rede social em busca de mais dopamina. E até beliscando, comendo doce, essas coisas, pra tentar suprir essa necessidade de dopamina barata que o seu sistema teve logo de manhã. Nossa, isso é super interessante. Né? E nocivo, né? Se a gente for pensar. É nocivo. Pra nossa saúde. É como tudo que a pessoa exagera, né? Todos os vícios, esse vício em dopamina, então agora é uma coisa meio global. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, vão ser atropeladas na rua, porque as pessoas não estão tirando o olho do celular nem para atravessar, nada. Você percebeu? Nem pra atravessar. Tem gente que às vezes tromba comigo, a pessoa tá andando assim, ó, no celular. E a pessoa ainda acha ruim. Eu tô andando, a pessoa tá andando. Aí ela Que eu acho meio assim, pra onde eu vou. Que faz parte da nossa vida, é uma coisa que a gente gosta também, não é que vai ficar a parte disso, mas é saber controlar como usar, né? Uhum. Eu tenho tentado passar cada vez menos tempo. Eu tô controlando assim, porque eu acho que se a gente não se policia, a gente faz tudo no celular. Então, por exemplo, tem gente que gosta de ler pelo celular. Eu gosto de ler os livros em papel, para eu poder ter um momento do celular e um momento do livro. E você deu dica também no seu Instagram. Agora, qual é o seu Instagram para as pessoas? Eu sei qual é, né? Inclusive eu sigo, mas deixa eu te perguntar e você contar aqui para quem quiser acompanhar o trabalho da Ana Luísa, que é Ana Lu, que eu chamo ela de Ana Lu. É lindo e é muito gostoso te ouvir. Qual Obrigada. O meu Instagram é @AnaLuZarif, ZARIF. Tudo junto. @AnaLuZarif. Então, o que a gente estava falando? Agora me perdi do celular. Do celular. Da dopamina. Da dopamina barata, né? Que a gente comentou. Você falou que as pessoas estão andando na rua, que talvez elas sejam atropeladas. Aí você ia falar alguma coisa, acho que era com relação a isso, ao celular. Não, lembrei o que era. Ainda bem. Sobre livros, você tem um post, por isso que eu fui falar do seu Instagram, que você comentou outro dia de livros super legais que a gente deveria ler. Então, tem lá O Poder do Agora, O Poder do Hábito, do Joe Dispenza, né? Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo.
O que mais? Você lembra mais algum que tinha O na sua lista? Princípio, que é de uma neurocientista que eu amo, que chama Tara Swart, que ela fala muito sobre todos esses mecanismos do cérebro pra gente treinar, pra gente poder conseguir viver uma vida mais próxima do que a gente quer, né? Que ela fala manifestar a nossa vida. E eu coloquei também Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza também. Acho que foram esses. Será que teve mais um? Tem um Ele que maravilhoso. fala onde você coloca a sua energia, ela flui. Não é? Você já ouviu? Ele Também. tem bastante essa frase, né? É. E ele fala muito sobre a gente fazer essa reprogramação nas nossas crenças, né? Que é como que eu dei. Porque a gente. Putz, aí eu vou começar a filosofar aqui, mas. Pode a gente, filosofar, adoro. a gente vive muito a nossa vida com base no passado. Né? Então o nosso cérebro, ele tenta usar acontecimentos passados para prever como vai ser o nosso futuro. Sim. E por conta disso, a gente muitas vezes se limita muito no que a gente poderia fazer, porque a gente, sei lá, não deu certo uma vez, então eu não quero correr o risco de fazer de novo e não dar certo de novo. Ah, eu não sou bom nisso, isso não funciona para mim, eu não consigo aquilo. Então a gente vai se contando essas historinhas e vai, perdão, cada vez se colocando numa caixinha menor, né, de possibilidades. Uhum. E o que o Joe Dispenza fala é para você quebrar o hábito de ser quem você sempre foi, de pensar o que você sempre pensou e imaginar que a tua vida daqui para frente é uma tela em branco e tudo pode acontecer, tudo é possível, né? Então, sei lá, eu nunca fui bom em esporte com bola, mas ano passado eu resolvi que eu queria aprender tênis. Quem diria que eu ia conseguir aprender? Na minha cabeça eu não era bom em nenhum esporte com bola. Então, quando a gente desafia um pouquinho esse status quo, né, do que a gente já está acostumado a pensar e começa a se abrir para novas possibilidades, a gente se surpreende muito com o resultado. Como fazer, então, para você saber o que você quer? Porque eu acho que, às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que elas mesmas querem, porque dependendo de como você foi criado, você atendeu às expectativas dos seus pais. Uhum. Ou você criou modelos na sua cabeça de ser como eles, mesmo não concordando com algumas coisas. Então, você, às vezes, discordar do que seus pais disseram para você também pode ser um pecado, ou não. Eles sabem mais do que eu. Então, assim, como uma pessoa consegue, em que momento da vida que ela já tem esse discernimento e consegue pôr os pés no chão? Porque isso eu acho que é o mais difícil. É difícil. Porque ir atrás dos sonhos, né, você explica muito isso, o que fazer, como focar e como você deve prosseguir. Mas e você saber o que você quer também? Porque a maioria das pessoas não sabem o que querem. É. Eu acho, né? Não Tenho essa impressão. Mas é verdade, é isso mesmo que você falou. E é triste, né? Eu tava almoçando com uma amiga hoje, ela tava falando. Ela falou: se o mundo acabasse, a gente fosse todo mundo pra uma ilha deserta, e você pudesse ser quem você quisesse, você acha que você seria quem você é hoje? Então, essa é bem o que a gente está falando, né? E eu fiquei refletindo, porque já teve um momento na minha vida que eu não soube. E eu acho que não existe só um caminho pra gente conseguir aprender. Uhum. Mas o autoconhecimento, ele é essencial. E aí você pode se autoconhecer de várias formas, né? Então, você pode fazer terapia. O próprio yoga é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. A meditação, a escrita. Você pode se conhecer através de astrologia, fazendo, por exemplo, um mapa astral, entendendo características. Você pode começar a tentar lembrar da tua infância, lembrar o que você gostava de fazer, né? Então, você era uma pessoa que já gostava de cozinhar. Isso. E tentar trazer um pouco mais das coisas que você gostava na tua infância para sua vida, para ver como que isso te desperta. E terapia eu fiz também bastante tempo, é um enfrentamento, né? Porque muitas vezes você não quer enfrentar as coisas que te incomodam. Então, geralmente não, né? Então isso também é uma questão, porque às vezes você fica muito dependendo de quem está te atendendo, de não ter ou ter a habilidade de escarafunchar lá o que precisa ser escarafunchado nesse termo, assim, de ficar cutucando, né, com uma britadeira lá para tirar o que tem dentro de você. Você pode não ter o aproveitamento também de tudo que você poderia, né? Total. E aí eu lembrei agora da sua fala do seu marido. Olha como um marido, ou um parceiro, né, pode ser tão importante na sua vida. O fato dele te apoiar, eu acho que quando uma pessoa apoia a outra, você consegue trazer de dentro de você coisas que ainda não saíram para fora. Muito. Porque você confiando, se empoderando em algumas coisas, você puxa outras, não é? Com certeza absoluta. Sim, você começa a confiar mais em você. Exato. E ninguém faz nada sozinho, né? Assim, até tem gente que faz, mas é muito mais desafiador você tá lá acreditando e remando contra a maré se todo mundo tá achando que não vai, que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, as pessoas acreditarem em você
E isso, assim, eu posso dizer que eu tive muita sorte, porque minha mãe também sempre acreditou e me apoiou muito nas minhas decisões, né? Quando eu quis largar o mundo corporativo para viajar ao mundo e depois comecei a dar aula de yoga, ela sempre falou, filha, faz o que te deixa feliz, É. né? E isso é muito importante pra gente poder explorar isso, porque você vê, se ela tivesse falado, não, você não vai fazer o que te deixa feliz, você vai fazer o que eu acho que é certo, né? Então, você vai ou ser isso ou ser aquilo, vai trabalhar com isso ou com aquilo. Talvez eu não tivesse explorado tantas possibilidades e não tivesse entendido o que eu gosto de verdade, É. né? E aí, na mesma medida, se meu marido não tivesse falado, vai, amor, se joga, faz, vamos lá, eu te ajudo, eu não teria descoberto, talvez, essa veia que eu tenho. Eu nunca achei que eu fosse uma comunicadora, por exemplo, e eu fui descobrir isso tem E 2 olha, anos. você é uma comunicadora e tanto, com esses seus olhos azuis, e Obrigada. às vezes você levanta os olhos, assim, fala de um jeito tão gostoso, sabe? Obrigada. É muito bom. É. E assim, acho que o mundo precisa de pessoas como a Ana Lu, que incentivem, eu acho que através também das suas próprias dores, você encontrou lugares onde você pôde ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso também faz essa empatia, né? Eu também passei por coisas, acho que todo mundo, né? Mas se você É. usar isso para ir para frente, né? Para avançar e para tratar aquela dor de algum jeito e ela existiu e respeitar e passar por aquele luto, por aquela coisa, você tem condições de ajudar outras pessoas também. Você Com acha que isso certeza. aconteceu na sua vida ou acontece? Eu acho que na minha aconteceu bastante. Super, nossa, super. Eu acho que todo mundo tem desafios, né? Uhum. E a gente não pode minimizar os desafios do outro, porque a gente, né, não tem como Não a gente mesmo. comparar desafios. Então, a pessoa tá numa situação de miséria, para ela é pior. Tudo bem, ela tem os desafios dela, mas a gente também, né, tem momentos em que a gente se perde na nossa própria vida, que a gente tem, sei lá, às vezes uma depressão, ou a gente perde alguém querido. Então, todo mundo vai ter os desafios. É. E o que vai determinar o que a gente vai tirar disso é a forma como a gente lida com esses desafios. Exatamente. Né? Então, acho que muito do que eu tento fazer no meu trabalho hoje é isso: é mostrar que não importa o desafio que você tenha, você tem ferramentas para lidar com ele. E quanto mais você conseguir, tipo, superar tudo isso que está acontecendo, mais você vai começar a acreditar em você para fazer mais e mais coisas que você quer fazer. É verdade, porque as coisas acontecem. As pessoas dizem coisas pra gente que muitas vezes a gente não gosta, mas tudo depende da maneira como a gente reage, né? Porque a gente percebe isso também ficando mais velha, eu acho. Você tem a chance de, mais nova, fazer isso porque você estuda isso. Mas, assim, se a pessoa não fizer nenhum tipo de estudo, trabalhando a cabeça, ela vai acabar aprendendo meio que na Na marra, se ela marra. quiser também. Porque, É, às vezes, a pessoa passa a vida toda no lugar sem da saber o vítima. que não é a vítima, No lugar da né? vítima. E reclamando, porque eu acho que eu brincava, minha filha, às vezes ela, sei lá, as reclamação de criança. Eu falava, pelo amor de Deus, não reclama. Não tem coisa mais chata do que pessoa que reclama, Bibi. E aí ela foi melhorando nisso. Ela falou outro dia, mãe, incrível como a nossa vida muda quando a gente para de reclamar, É verdade. É muito verdade. não é? Porque no fim das contas, Paula, você tem 2 opções. É, Ou você muda, ou você aceita. Então, assim, reclamar, qual que é a função que aquilo tem? é. Você vai só fazer alguém escutar, ou você mesmo escutar, coisas negativas, mas você não tá fazendo nada para, né? Então, se eu tô reclamando que meu trabalho não tá bom, tudo bem, talvez eu não possa sair agora do meu trabalho e procurar outro, mas eu vou começar a procurar outro, eu vou tentar mudar essa situação, que é muito do que a Mel fala, né? Eu deixa pra lá e eu deixa comigo. Então, deixa comigo. O que eu vou fazer pra mudar isso? Hoje eu tenho pouca paciência. Não pouca paciência, mas eu tenho pouca tolerância. Porque quando alguém começa a reclamar, eu tenho um mecanismo na minha cabeça que já me faz automaticamente tentar buscar uma solução. Falo, então tá, então você tá reclamando do seu relacionamento. O que você quer fazer com relação a isso? Você quer conversar com ele pra ver se vocês conseguem entrar num acordo ou você acha que não vai dar? Ah, não, acho que ele não vai mudar. Então você quer continuar com ele do jeito que ele é ou você quer terminar? Nossa, por que tem que ser uma das duas coisas? Não tem outra Porque senão escapatória. você vai fazer o quê? Qual que é a solução? Então as pessoas muitas vezes elas não querem resolver um problema, elas só querem realmente reclamar e se colocar nesse lugar do coitado, da vítima, o mundo tá contra mim. E isso eu quero um pouco mostrar, assim, com tudo que eu falo no Instagram, que a gente deve ser protagonista da nossa própria vida. Uhum. Pegar as rédeas e falar, beleza, tá comigo. Né? O que eu vou fazer pra mudar a situação que não tá boa? E não culpar os outros sempre pelo que não está dando certo, né? Lógico que quando você é criança, muita coisa acontece porque você está lá, vítima daquele meio, ou a pessoa, né, não consegue, ainda pequena, resolver. É. Mas conforme você vai crescendo e adquirindo autonomia,
você tem essa opção de mudar. Total. Né? Tem tantas histórias que a gente escuta de pessoas que passaram por tantas coisas difíceis e venceram de uma maneira tão bonita, né? E aí, cada um vai ter o seu desafio, né? A vida é justa? Talvez não. Talvez pessoas tenham desafios maiores do que outras. Talvez pessoas tenham crescido em famílias que, sei lá, sofreram muitos traumas e hoje é muito mais desafiador para elas ressignificar tudo do que para uma pessoa que cresceu com uma família muito estruturada. Mas cada um tem ali o seu capítulo para escrever, né? E aí a gente não dá pra gente ficar se comparando com a vida do outro. Ah, a minha é mais difícil, então eu sou uma vítima. Não, você tem que fazer o que tá no teu alcance para você ter uma vida melhor, porque no fim das contas aquilo lá só vai afetar você. E o nosso tempo na Terra é tão curto, né? Tão curto. Cara, até me arrepia quando eu penso nisso, assim. Eu acordo hoje em dia e eu falo, cara, que delícia poder viver mais um dia. Não é? Assim, que delícia, porque é um privilégio estar aqui, é um privilégio poder respirar, poder comer, poder trabalhar, poder encontrar pessoas, poder tomar um solzinho, poder, sabe, tudo. Bom, então, Ana Lu, acho que é isso. O tempo passa depressa, né? A gente Muito. conversou, deu uma pincelada geral, mas eu acho que o que você poderia deixar de mensagem para quem estiver escutando, de tornar o dia melhor, né? De levar uma vida, encontrar o seu propósito, assim, uma coisa de qualidade de vida mesmo, uma pincelada. O que você pode dar de dica? Tá. Vou falar para a câmera, então. Boa. Comecem pelo simples e pelo básico, que é agradecer todos os dias de manhã, agradecer pela vida que você tem, pelas coisas que você tem na sua vida, pelas pessoas. E começa a intencionar, trazer uma intenção para o seu dia. O que eu quero com esse dia? O que eu quero fazer nesse dia? Eu quero ser o meu melhor em quais áreas, né? O que eu espero que esse dia traga para mim? Que surpresas que eu posso encontrar pelo meu caminho? Só de você colocar essas intenções e essas perguntinhas e agradecer, seu dia já vai começar diferente, provavelmente ele vai ser melhor. Então, muito obrigada. Você fez meu dia melhor hoje com a nossa conversa. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Obrigada. Você é muito especial, eu adorei. Também. E a gente marca outro dia para continuar a nossa conversa. Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada, aqui foi nossa Malu. meditação de 1 hora. Com certeza. Obrigada. Obrigada.